Fala, gestores! Eu sou Eduardo Santinoni, bem-vindos a mais um Franquias na Prática. Hoje eu tô aqui, eu e meu amigo Zé Renato Aquino. Fala, Du. Esse episódio vai ser massa, hein? Vai ser falar massa. de um segmento que eu admiro, esse de... Um segmento novo, diferente. Que segmento que tá pegando aí. Pegando, do segmento dos mini mercados. Estamos aqui com o Arthur, da Minimart. Arthur, bem-vindo, cara. Seja Obrigado, bem-vindo, pessoal. Arthur. Obrigado mesmo. Antes da gente começar e entrar na história do Arthur, né? A gente vai falar da Sults. É isso aí. É a Sults, que é a plataforma de gestão de redes. Você usa Sults? Uso. Ó, que beleza. Não combinamos. Mais uma vez isso acontece aqui. A gente não combina. E a Sults, funciona ou não funciona? Funciona, cara. A gente usa muito lá. Se eu não me engano, a gente está com a Sults já há uns 2 anos e meio já. Que legal. Aí, não existe gestão de rede sem Funciona muito bem. uma plataforma como a Sults. E a Sults Que coisa boa. a plataforma. Inclusive, a gente precisou esses dias tirar um exemplar lá, né? Tipo, de alguém que estava cumprindo e se ele estava fazendo os cursos, baixamos todos os relatórios e conseguimos ver lá se o cara estava adimplente ou não com a matéria EAD dele. Boa. Que massa. Excelente. Eu vou quebrar o protocolo hoje, porque Quebre. a gente tem uma audiência aqui ao lado que a Zin está assistindo o nosso podcast hoje. O Alisson está conosco aqui escondido. Cara, a Zin também, assim, a gente só traz patrocinador que funciona, né? Que a gente usa e abusa dentro da nossa rede aqui do Puríssimo. E a Zins, assim, você precisou, vou falar como ele falou, né? De um mercado livre de pedreiros, você vai encontrar dentro da Zins para você fazer a sua obra. Então, toda a prestação de serviço relacionada a obras, a gente teve um episódio bacana sobre essa questão da ansiedade dentro da rede, dos franqueados, cuidar da implantação, assim, é parte essencial. Então, cuida da sua obra, da implantação com a Zins. Ela vai gerir o principal ponto ali, que é o cronograma e o ponto que, assim, na verdade, são 2, né? O cronograma e o recurso financeiro. Todo ele dentro daquela plataforma. Então, cuida das Zins, que você vai ter ali realmente uma gestão muito melhor da sua implantação, né, não, Du? E aí você fazendo... Falei certo, Alisson? Aí tá. Cuidando... Pronto. Ó. Cuidando das Zins, né? Isso tudo registrado no seu processo de implantação dentro do Sults, aí é Pronto. golaço. E Bom também, demais. pessoal, agradecer aqui que a gente também já usou as Zins. Olha só. Não é o nosso forte, porque as nossas obras são bem pequenas, não é o padrão dele, mas a gente teve um caso de uma franqueada que teve uma obra muito grande para fazer e aconteceu o que vocês falam aqui. Deu ruim. E aí a franqueada não ficou no ponto, passamos para outro franqueado e falamos, cara, fecha, faz dentro das Zins que você não vai Que ter legal. problema. Olha O só. franqueado fechou e saiu agradecendo pra caramba. Falando, cara, se eu não Espetacular. tivesse feito a obra lá, eu tenho certeza que eu tinha me embolado todo. Olha só. A gente só bota parceiro bom pra dentro aqui. Daqui a pouco a gente vai falar do restante aqui. Tem que ir dosando, né? Senão fica um Muito brinde de uma bom. vez só. Contar um pouco então, Arthur. Você que manda, cara. Contar um pouquinho da história aí. Como é que, né, o Arthur começou a empreender e chegou o dia de nascer a Minimart? Cara, eu acho que o brasileiro por si só, né, empreende por necessidade. Ninguém fala, acordei hoje e vou começar a empreender. Tô louco pra correr risco. Tô louco pra correr risco, exatamente. Ninguém faz isso. Então, foi uma necessidade com um pouco de desejo, não foi só a necessidade. Juntou a fome com a vontade de comer. Legal. Eu sou de formação engenheiro civil. Então Engenheiro é bom para resolver problema. Sou engenheiro também. Então, aí você sabe. Eu e meu sócio, que é arquiteto, a gente queria fazer alguma coisa junto. E começamos, estudamos várias coisas. Vamos pensar alguma coisa aqui? O que Inclusive, nós vamos fazer? antes de começar a Minimart, quando ainda éramos CLT, tentamos algumas coisas por fora, mas o CLT falava mais alto lá, a sua segurança lá todo mês. o tal A do hora risco. que o empreendedorismo dava aquela dor de barriga, falei, não, Dá uma cara, não vou saudade. correr isso aqui não, eu vou ficar aqui no meu CLT. E aí a gente queria montar um negócio para condomínio já. Então, era um negócio para condomínio que era um plano de saúde para condomínio. Como nós somos da área, né? Voltado para os colaboradores do condomínio ou para os moradores? Voltado para a edificação. Porque nós somos da área, né? Tá da bom. construção Ah, civil. tá bom.
A plano de saúde da construção. Isso. É um jeito melhor de exemplificar, porque era meio que uma assinatura, né? Saúde o estrutural. condomínio pagava um mensal pra gente todo mês ir lá, fazer uma inspeção, fazer uma verificação do condomínio e ver o que tinha para ajustar ou o que não, para não chegar naquele negócio que vocês veem aí, a fachada caindo, o portão quebrado. Ou seja, se a gente está aqui falando da Minimart, é porque esse negócio não funcionou. Exatamente. Quem que gosta de pagar o seguro do carro? Quem que gosta de pagar o plano de saúde? E ainda mais no condomínio, que não é só o síndico. Ele tem que ter o colegiado inteiro a favor dele. Para tomar decisão é muito complexo. Então, a gente viu que não ia. E aí, no condomínio do meu sócio, tinha um mini mercado lá. Legal. E a gente, inclusive, indo para uma visita de uma obra, falando, pô, cara, como que tá o negócio? Tá difícil, não sei o quê. Aí eu falei, e aquele mini mercado lá, cara? Ele falou, uma bosta. Toda hora que eu vou lá, não tem o que eu quero. Aí eu falei, cara, será que e aí? De gestão e logística, a gente manja. Não vai ter problema. A gente manja. De resolver problemas, a gente sabe. É o que você precisa, né? Produto faltando ali. Aí a gente pegou e começamos. Pegamos aí, meio que... Aí o meu sócio, ele é bem pé no chão. Ele falou, cara, beleza. Temos aí, ó, tinha... acho que a gente começou especificamente em 21. Mas ali em 20 a gente ficou pilotando ali uns 8 meses, desenhando todo o plano de negócio para começar. E aí, ele, como ele é muito sensato, ele falou, cara, temos aqui, ó, 6 meses. Sim, 6 meses. Não sair aqui pelo menos um produto mínimo viável, esquece. A gente vai voltar a procurar emprego e esquece esse negócio de empreender. E, cara, em janeiro de 21, se eu não me engano, assinamos o primeiro contrato com um condomínio. E aí foi onde tudo começou. Muito bom. E esse condomínio, ele já tinha algum mercado? Não? Foi uma coisa nova para lá? São Paulo ainda estava muito incipiente, né? Tá. Tava muito começando tudo. Tava, tipo, a pandemia tava começando a baixar, abrir algumas tréguas ali para trabalhar, para fazer alguma coisa. Então, os condomínios queriam muito isso. E não tinha tanta empresa para dar essa demanda. Muito então, bom. Aí foi quando a gente entra nesse primeiro condomínio e, inclusive, estamos lá até hoje. Que legal. É onde... Estamos lá até hoje. Eu cheguei a visitar o escritório de vocês. Não é onde é o escritório de vocês hoje? Não. Embora as unidades ali naquele condomínio também são de vocês. Ali também. Ali foi um caso, e aí ali foi um caso num cenário depois de 2 anos que o nosso mercado, ele, tipo, de players fez, tipo... Deu um capote, entrou muita gente no mercado. De não ter ninguém para ter muita gente. Para ter muita gente. E eu vejo isso, pessoal, pelos candidatos que entram para ser franqueado. O cara vê lá a motinha na loja, 4 gôndolas, 3 geladeiras, que é o projeto padrão. O cara fala assim, ah, não, isso aí é facinho, pô. Com 10 mil reais eu monto isso daí. E na hora que ele cai dentro do negócio, ele vê que não é bem assim. Aí ele é aquela loja ruim que você viu lá no começo, que não sabia fazer direito. E aí é o caso da onde que temos a base nossa, o escritório. Tinha uma loja lá. Perfeito. Tinha uma loja lá funcionando. Só que quando a gente mudou para lá, eu falei, cara, eu não posso ter o escritório aqui e não ter uma loja aqui. Só que quando eu falei com a síndica, ela falou, era isso que eu estava precisando. Porque o cara que tá aqui não tá me atendendo. Tô louco pra trocar. Cheio de problema. É igual o outro lá do começo, né? Aí eu falei, aí eu joguei, tipo, o comercial, falei, ó, comigo você não vai ter problema. E se tiver, é só bater na minha porta. O escritório é aqui. Você sabe onde me achar. Ela falou, onde eu assino? Que legal. Boa, que legal. A loja lá, pessoal, faturava, se eu não me engano, ali na casa de 15 a 20 mil. Tá. Hoje eu faturo 7 vezes mais. Caraca. Com a mesma loja, com a mesma estrutura. Com a mesma estrutura que tinha antes. No mesmo ponto, então no mesmo ponto. Cara, isso é muito legal. Vai lá. Pra trazer essa informação, porque às vezes a gente fala, puta, essa loja não funciona, não vai bem, porque aquele condomínio ele não tá bem,
o poder aquisitivo lá não é bom, aquele complexo corporativo não tem demanda para isso. E você mostrou que, na verdade, tem muito espaço mal gerido, não é para um negócio autônomo, que ele vai fazer tudo sozinho, né? Então ele vai dar problema, e ele bem gerido tem sim muita capacidade, e a franquia de um mercado autônomo desse vem com muito know-how para você seguir, né? E, assim, entre fazer sozinho e ter um apoio assim, de tecnologia, know-how de compra, precificação, produtos, isso muda completamente o negócio, né? Você não só fez igual ele estava fazendo, com certeza, você mudou muito a atuação lá dentro, né? Eu tô querendo aprofundar um pouco nisso, porque, primeiro, conceitualizar, né? Em São Paulo isso é hiper comum, em centros que não tem tantos prédios, né? E quem está nos ouvindo e está no interior, isso não é comum, talvez até a gente precise dizer o que é o modelo. Só que a gente tem hoje, pessoal, em Sorriso. Sorriso, se não me engano, tem... Não vou falar aqui porque eu vou errar, mas... Tem, tipo, poucos mil habitantes. É pequeniníssima a cidade. A cidade, você de carro, em 20 minutos você atravessa ela. E nós temos 2 lojas lá indo a terceira. Tá. E performando bem. A loja lá, o ticket médio lá, se eu não me engano, o Lucas está aqui para me ajudar, se eu não me engano, o ticket médio lá é de R$120 por unidades. Que beleza. 132. Caraca. Muito bom. Que a gente solta o ranking também para a rede toda segunda-feira, o ranking dos clusters, para mostrar como é que tá e para eles nortearem também. Deixa eu aprofundar nisso aqui. Primeiro, o que faz, porque é uma loja autônoma. Ou seja, você dispõe produtos numa prateleira, sem funcionário, sem venda, e o simples dispor do mix certo, né, na posição certa, no local certo, o negócio faz aumentar e vender. Que alavanca que você mexe para tirar o negócio de faturar 15 mil e multiplicar isso por 7? Acho que o primeiro ponto é descentralizar. Por isso que um dos motivos de ter virado franquia foi isso, que a gente percebeu que alguns players no mercado estavam centralizando muito e isso deixava a operação mais dura e ele não conseguia ter agilidade. O que é centralizar? Tipo assim, um CD cuida de 150 lojas, de 200 lojas. A reposição pouco eficiente, né? Aí você tem ruptura. E antes de virar franquia, qual que era a nossa cabeça? Quando a gente entrou, inclusive a gente tem um terceiro sócio, que depois que a gente formatou, entrou um terceiro sócio para a operação e ajudar a gente a tocar esse negócio no dia a dia. E com isso, o que a gente entendeu? E a gente só foi pensar em franquear, tá, pessoal? Depois de 15 lojas nossas. Que bom. Legal. 15 lojas. Foi num curto espaço de tempo. Até a 15ª, até porque o investimento não é tão alto, não é tão complexo. Mas a gente também, e aí é coisa que as pessoas precisam saber, a gente só conta isso também quando faz entrevista com franqueados, que é o quê? Cara, para nós termos 15 lojas, a gente ficou todo esse tempo sem tirar nada do negócio. Reinvestindo tudo. Perfeito. Para que isso teve o aporte inicial para começar ali algumas lojas, e depois foi toda a grana que essas lojas geravam, foi para fazer elas continuarem se multiplicando. E aí é o ponto que eu queria chegar. Quando a gente estava tocando as lojas e chegou em 15 lojas, o que a gente entendeu? Se fosse para continuar com operação própria, eu precisaria de uma estrutura independente para no máximo, 20 lojas. E ser uma estrutura totalmente independente, como um gerente bem parrudo para cada 20 lojas. E a gente fazer... ser rápido e ágil na reposição. Para esse cara, ele ficar de olho, tipo ali em máximo 20 lojas. E ele ser o dono de 20 lojas. Fica claro a necessidade do papel de um parceiro local. Exatamente. E o que a gente fala, acho que é o nosso... Isso é falado em todas as conversas com os franqueados e com os nossos clientes final. É o quê? O nosso negócio é autônomo para o nosso cliente final. Ele não é autônomo para o meu franqueado. Não. O meu franqueado, ele não entra aqui para pôr o dinheirinho dele numa aplicação e esse dinheiro multiplicar. Ele não é um olhar de investimento, por mais que não tenha colaborador no negócio. Exatamente.
Muito bom. Que outra alavanca? Porque assim, beleza, aí você descentralizou, meio que garantiu que não vai haver ruptura. Então, claro que ruptura baixo faturamento. Mas o que mais? Porque não é só isso que você multiplicou por 7. Não, a proximidade. Inclusive, a gente faz na rede, todo mês fazemos um webinário de um tema que está precisando e fazemos um talk. Trazemos um franqueado para ele falar como é que está a experiência dele. Legal. E uma franqueada que está com um ticket médio de 230? 230 o ticket médio nessa franqueada. Ela vai ensinar o que ela está fazendo. Sabe o que ela falou? Relacionamento. Como ela faz relacionamento no mercado autônomo? Desculpa a minha ignorância. Ela vai abastecer a loja, ela não vai lá e põe os produtos e limpa a loja. Ela vai lá e fica lá. Entra um cara, ela pergunta, Oi, tá tudo bem? Tá sentindo falta de alguma coisa? Entende? Caramba, a necessidade. R$200 de faturamento de ticket médio é de supermercado, né? De mercado mesmo. Não é um ticket baixo, porque ela está tendo os produtos na precificação correta para as pessoas ali daquele condomínio. Então, se aplicar essa mesma regra para um outro, talvez não funcione, né? Mas é o estar próximo para você conseguir entender as particularidades daquele ponto, né? E por isso que a gente, um dos pilares que fez a gente optar por seguir com franquia. Porque com franquia... Aumenta o papel do parceiro local. Eu vou ter a pessoa cuidando, zelando ali pelaquele condomínio, ou pelaquela empresa, ou pelaquela escola. Você falando agora, Arthur, é tão óbvio, mas você para pensar, não é. Num negócio que não tem funcionário, o relacionamento ele é mais importante do que tem. Porque o que tem, o funcionário acaba ouvindo, né? Ali uma demanda, o cara ficou de cara feio, ele não gostou dali, a percepção do produto é essa. Lá, se você não estiver no Big Brother, você também não vai conseguir ver ali o que a pessoa está falando. Então, estar perto, você só vai saber que aquele produto está caro, está barato, que falta aquilo, que ali, se você estiver presente. Porque não tem um funcionário para te dizer, né? Muito bom. Exatamente. Uma bela caixinha de sugestão na porta ali, mas também não é o que vai funcionar. Mas aí, os franqueados também, eles ficam muito de olho nas câmeras, eles olham muito câmera, eles ficam vendo o comportamento, tipo, pegou esse produto e deixou, e aí ele tenta entender se foi mesmo por... desistência de compra ou se foi porque a pessoa achou que o preço estava ruim, entendeu? A gente não tem muito isso, porque a pessoa entende, a maioria dos nossos clientes entende que a gente não está ali para vender produto. Nós estamos ali para levar uma comodidade. A facilidade, né? Exatamente. Eu confesso para você que eu achei que a sua resposta ia vir na direção de não, a gente coloca lá um visual merchandising extraordinário e é ele que resolve as 7 vezes. É muito mais sobre garantir o feijão com arroz bem feito e relacionamento. Eu sou um grande ouvinte de vocês, tá, pessoal? Peguei muita coisa daqui. Legal. Coisa boa. E acho que posso pegar um exemplo que acho que o Zé falou, que ele ia numa loja de poke ou de temaki e o dia que ele chegou lá, tipo, e não pediu ou comeu rápido, o cara que atendia ele foi lá e falou com ele, né? Tipo, e aí, cara, tá tudo bem? Não, acho que a história é mais ou menos assim, não foi? Então, assim, é o relacionamento, né, ali dentro. E aí você fica fiel àquele local. Exatamente. Né? E é isso que a gente fala. Não adianta eu ter o sistema melhor do mercado, não adianta eu ter uma equipe de merchandise lá matando, moendo de fazer o melhor merchandise, de buscar a melhor parceria, de fazer tudo se o franqueado não tiver dedicado na ponta. Se ele não fizer o arroz com feijão. Porque, assim, o arroz com feijão. Você falando parece óbvio, né? Mas assim, você não vai descer para ir no mercadinho porque ela é super maneiro o negócio, porque é bonitão, eu fico iludido quando não é. Pô, eu tenho uma necessidade, eu vontade de comer um chocolate. Por lá eu sei que vai ter, que assim, não vou dar viagem perdida, que é um preço justo, que tem o que eu gosto lá dentro, né? É a comodidade, a facilidade que eu vou resolver o meu problema. Exatamente. Aí não tem o chocolate. Não é problema do dia de não ter o chocolate. Eu falo, não presta aquele negócio lá. Não tem. Toda vez que eu vou, tá faltando alguma coisa que eu quero. Isso aí queima o mercado. Né? Então, talvez, quando aquela síndica virou para ele e falou assim, eu tô precisando trocar, a percepção dela era essa. Falou assim, cara, o que ele está ofertando lá não está atendendo, porque está faltando coisas e não está atendendo. Então,
de fato, a ausência da ruptura peça-chave nessa história. Tipo, se for comparar assim, um mercado grande, você não sai de casa para comprar. Você pode sair, mas assim, é raro você sair para comprar um chocolate no mercado. Não. Tipo assim, você não sai por esse motivo. Você vai comprar 50 coisas. Faltou uma, beleza. Você leva as 49 satisfeito. No mini mercado, não. Às vezes você mas vai para fazer o lanche da tarde, não. O chocolate, né? A Coca-Cola. Aí você chegou, não tem. Aí, porra, uma quebra de expectativa muito grande. Porque, tipo, tem uma coisa um pouco distinto, né? Depois de você estar no negócio. Uma coisa, ele vai para comprar a Coca-Cola. A Coca-Cola ele vai para comprar. Mas aí, principalmente no comercial, ele vai para comprar o doce. Ele não sabe qual doce ele quer. Mas ele quer uma opção de sobremesa. Uma opção de sobremesa. Perfeito. Ou ele quer uma opção de almoço. E aí, se ele encontra alguma coisa ali, ele já volta muito feliz. A gente também faz muita pesquisa também. Legal. Muito NPS. Cara, e aí foi com o cliente final? Com o cliente final. Teve uma vez que eu fiquei, tipo, no chão. Nós tínhamos acabado de ter a primeira filha, bem pequenininha. Aí uma moradora fez o depoimento. Acabou o leite da minha filha e eu desci no mercadinho e tinha exatamente o leite que ela tomava. Que beleza. Aí eu falei, puta merda, é pra isso que a gente tá lá. Muito entendeu? Legal, muito é pra essas emergências, é pra essas necessidades. Não é pra fazer a compra do mês ali dentro, né? Então, tem gente que faz. Tem gente que faz. Às vezes quando eu adoro esses aí. É bom, né? Ajuda a dar o ticket de 200. O Ticket faz isso daí, ó. Mas é isso, é um relacionamento, você tem ali, você vai além, mas não é só prateleira que faz um ticket de 200, né? Não é isso. Então, não é. Muito bom. Cara, eu queria fazer algumas perguntas, curiosidades sobre o modelo. O nível de perda, né? Porque é autônomo e tal, as pessoas, né? Isso preza pela honestidade, mas nem todo mundo né? E como é que é o nível de perda, de roubo? Cara, a gente tem alguns casos que ele sai da curva. Temos, e aí temos as medidas cabíveis para isso. Mas a média da nossa rede está ali entre 1,5% a 2%. Que legal. Que não é muito diferente de um mercado. Mercado, eu já conversei. Inclusive, tem muitos candidatos à franquia que vêm de mercados, tipo, são gerentes ou são funcionários. Perfeito. E os caras já me falam que eles brigam para manter os 5%. Eu já ouvi 3%. Eu já ouvi de mercado na casa de 3%. Para manter 5%. É claro, né? Que é muito mais complexo, é muito mais... Né, esse balde é muito mais furado no mercado, porque você tem outros pontos de perda e volume de SKU gigantesco. Então, isso tudo ajuda a levar isso. Açougue perde muito. E por que você... Assim, eu tenho uma opinião, mas eu queria te ouvir. Por que você acha que no mini mercado, onde não tem colaborador, teoricamente uma fiscalização menor, acontece isso? Baixo, né? É tão baixo. Comparado a um mercado. Eu tenho uma opinião, mas eu quero ver a sua. A gente tem o depoimento de usuário final, né? E temos a nossa concepção por analisar esse comportamento, tá? O que o morador, ele fala? Ele fala, cara, pra que eu vou pegar de um lugar que tá me ajudando? Tipo assim, acho que todo mundo aqui, vocês dois são empreendedores e já estudaram aquele negócio não é a lei do retorno que fala, mas a lei da retribuição. Tipo assim, para você vender alguma coisa, eu vou lá e ofereço essa caneca aqui, dou essa caneca pro Edu, depois ele vai sentir na obrigação de me retribuir isso. Então, é mais ou menos isso que acontece no condomínio. Ele se sente, tipo, na obrigação de colaborar comigo. Porque eu tô pondo um negócio ali, as nossas lojas, 99% delas não tem bloqueio algum. Não tem trava nenhuma. Então, qualquer pessoa pode entrar e pegar o que quiser na hora que quiser. A gente tem muito caso do cara que foi lá, ele esqueceu o cartão dele, ou a máquina parou de funcionar, ele levanta para a câmera assim, fala assim, vai embora, sobe, aí depois ele chama no WhatsApp e paga. Que legal. Muito bom. Fala aí sobre o que você ia falar. Eu penso... Você foi por um lado positivo, né? E eu tenho um lado, tipo assim, mais... Vamos pela punição ali dentro.
ele está num ambiente onde sabem quem é ele. Diferente de um mercado que você é um em 30 mil que passam lá no dia, que você vai se disfarçar e não tem quem é. Lá não, cara. Você tem uma amostra mais controlada de pessoas, você vai lá constantemente. Se eu levar na síndica do prédio e falar quem que é esse aqui, vai descobrir quem é. Então, assim, você é muito mais facilmente encontrado, né? Se você tiver, assim, acho que tem uma redução por isso também, né? Quem tem uma cabeça boa, né? E o preocupado fala, que eu vou me pegar mais rápido. Dentro de um ambiente fechado, né? É mais controlado. Se eu colocar isso no meio do metrô, a gente vai ter problema. Mas exato. Agora, eu gostei muito desse, porque, de fato, o Minimart é um amigo do condomínio. Para que eu vou acabar com ele? Por que eu vou bater no meu amigo, né? Inclusive, nós temos também, aí a gente não sabe como que é o nosso Brasil, né? Sabe como que são as pessoas. Então, nós temos, né, gatilhos contratuais para meio que também que o condomínio nos ajude ou até previna isso, entendeu? Então, tem alguns gatilhos em contrato para prevenir isso. Legal. Para nos ajudar essa prevenção. E só para concluir o assunto de perda, e perda por validade? Vocês trabalham com insumos, de certa forma, perecíveis, e isso entra como uma categoria de perdas também? Ou são insumos mais secos, que têm uma validade um pouco mais longa, e isso é um pouco mais controlado? Porque você não tem ali um colaborador também constantemente verificando isso, ou o franqueado tem que fazer? Como é que é esse controle para a validade também? Isso aí é o papel do franqueado. O papel do franqueado é tanto via sistema quanto via igual mercado normal. Fazer a conferência ali, e é uma das nossas faltas que temos de média gravidade em contrato. Entendi. Que ele precisa manter esse ambiente com esse controle. Aí você dá as ferramentas para ele controlar isso, e isso é um papel dele. É isso aí. E aí, mas isso também volta muito para o relacionamento. Se ele está lá combatendo a ruptura de gôndola, se ele está lá fazendo o relacionamento, é difícil ter, porque ele vai gira, quase né? diariamente na loja. A gente não. E aí, como a gente veio da engenharia, a gente trabalha muito com um sistema muito enxuto, né? Trazido lá do Lean lá, e tenta trazer com o estoque que ele tem que rodar ao máximo, para a gente não ter esse estoque parado lá. Legal. Normalmente as unidades, Arthur, elas têm um estoque secundário, ou todo produto que está em estoque é o produto exposto? Isso depende de ponto para ponto? No maio, tem poucas lojas que têm um estoque separado ali no próprio condomínio. A maioria, o estoque é o que está exposto. E aí o franqueado pode ter em casa, pode ter um Isso. local onde ele, mas assim, ou no próprio mercado que ele vai fazendo as reposições, Isso. né? E assim, se o franqueado for comprar esses insumos ali em mercados, atacadão, ele pode ter uma margem um pouco mais reduzida, mas uma maior facilidade. Hoje vocês adotam que modelo de reposição? Assim, tem praças centrais que você consegue unir franqueados para reposição, ou eles têm a compra livre, fornecedores homologados? Tem a compra livre e temos fornecedores homologados. Para distribuir, para entregar para ele. Isso. Só que a gente não bloqueia isso porque muitas vezes, talvez o mercado do bairro dele faz uma promoção gigantesca. Ele aproveita a promoção. E se eu bloqueio ele vai ter uma E choquito, né? É isso. Coca-Cola é Coca-Cola. Onde ele for, ele vai arrumar, ele vai achar, e o preço mais ou menos tabelado. Entendeu? Como é que é a restrição e a adaptabilidade de vocês quanto a mix de produtos? Vocês impõem um mix obrigatório, mínimo, ou o franqueado ele tem essa decisão de alterar o mix? Legal. Tipo, eu não gosto de Coca, eu gosto de Pepsi. No meu não vende Coca, vende só Pepsi. Assim, tem uma... Não esse exemplo, mas assim, nessa linha de... Vocês bloqueiam algo? Cara, a gente tenta trabalhar sempre num negócio que, tipo... A gente vem no mercado corporativo e sabe que o dia que você aciona o seu contrato é porque já está bem ferrado. Já. Então, a gente tenta ao máximo não ter que obrigar nada. É sempre naquele negócio, cara, você tem que me ver como um consultor, como uma pessoa que está aqui para te ajudar. Entendeu? Então, eu vou te indicar o que eu já fiz ao longo de todos esses anos
E a probabilidade disso dar certo, cara, é muito maior do que a sua que está começando hoje. Então, escuta a minha e a gente vai ver. Então, eu começo, primeiro, eu não obrigo ele a comprar X ou Y, tá? Mas eu tenho um mix, que aí o Lucas que está ali, ele que me ajuda nessa curadoria, ele e o meu sócio, eles fazem um estudo de localidade e de perfil de condomínio ou de empresas. Esse condomínio, inclusive vamos inaugurar a primeira loja aqui em Brasília. Então pegou o perfil do condomínio ali de Brasília, mesmo que seja em Brasília, qual que é o perfil do condomínio? É um perfil classe B+. Apartamentos XYZ. Quais os condomínios que eu tenho iguais a esse? E qual que é o mix dele? Lindo. E aí eu ajusto isso. Nada melhor do que o dado para fortalecer seu argumento. E aí esse relacionamento do franqueado, ele vai ter um vai e vem com você para um ajuste. Só que aí eu tenho também uma gotinha a mais, tá? Que é o quê? Quando eu assino esse contrato com esse ponto de venda novo, esse PDV novo, eu solto uma pesquisa de produto. Que legal. Com os moradores. Com os moradores. Para eles notarem o que eles gostam. Porque aí o Zé falou uma coisa que a gente fala muito, o Lucas fala muito com os franqueados, que é o quê? Você não tem que pôr na loja o que você gosta. É o que o seu cliente gosta. Perfeito. Não importa se você gosta de Pepsi. Não importa se você gosta de Pepsi. Se ele não gostar, você não vai pôr. Você vai pôr a Coca, ele gosta. Perfeito. Entendeu? Então, esse estudo é para fortalecer isso. E esse relacionamento. E aí é o básico. Cara, tem franqueado que tem uma caixinha de pergunta lá, aquela acrílico. E a pessoa vai lá, tem um caso. O cara tentou WhatsApp, o cara tentou pesquisa, tentou um monte de coisa eletrônica. Não funcionava. O dia que ele pôs a caixinha com um bloco de notas, com uma caneta, choveu de sugestão. Os modos de se comunicar com o cliente são diferentes. De um modelo que não tem ali uma pessoa por trás do balcão. O negócio que a tecnologia é uma parceira que veio para ficar. Mas a tecnologia é meio. Ela nunca vai ser o final. Ela nunca vai ser o começo de alguma coisa. Ainda estou vendo isso, não sei no futuro. Mas ela vai ser meio de construir alguma coisa, de aumentar a agilidade para a produção de alguma coisa. Mas ela nunca vai ter esse tato. Perfeito. Se está funcionando o WhatsApp ou se está funcionando a caixinha de pergunta. Quem vai ter esse tato vai ser o humano. Muito bom. E hoje, questão de tecnologia, base ali, seu sistema PDV depende de uma internet, alguma coisa, isso caiu, tá? A loja está offline, alguma coisa ali. Franqueadora tem acesso, somente franqueado que tem isso aí, vocês alertam. Como é que... Todo mundo tem acesso, mas o franqueado ele tem muito mais essa gestão do dia a dia. A questão de entender se a internet parou, se a loja está com a luz falhando. Esse é o papel dele ali no dia a dia, acho que como todas as outras franquias, né? A franqueadora não tem muita gestão nisso, porque eu não consigo hoje olhar, eu pôr lá um pipe lá ou um dashboard para me ficar avisando toda hora que para. Aí a equipe não vai conseguir fazer outras coisas. Legal. Queria mexer o assunto agora, voltar um pouquinho para o suporte, porque é uma franquia, é uma microfranquia, né? Você enquadra em microfranquia com um valor de investimento inferior a R$135 mil. E muito pulverizada e com uma característica diferente. Como é que acontece suporte para esse modelo? Cara, desde o começo, das negativas para não querer franquear foi o quê? A gente não conhecia o sistema, então a nossa referência era o quê? Era McDonald's. E acho que todo mundo aqui sabe, entra numa loja do McDonald's e entra em loja de qualquer outro concorrente. É nítido a diferença. A comida da outra talvez pode ser até melhor. Eu gosto mais da comida da outra às vezes. Só que você vê que os padrões... Onde eu tenho certeza do padrão. Do padrão é lá. E a gente ficava muito... Será, cara?
será que a gente vai conseguir manter? Será que a gente vai conseguir? E aí, essa foi a nossa dúvida aí, tipo, para começar e para ter um suporte. Então, a gente sempre, desde o começo, então lá no começo, quando não tinha ainda braço, era eu e os sócios que a gente pegava e ensinava os caras, mano. Entrava lá em reunião com eles, ia na loja, mostrava como que tinha que ser feito. E aí foi amadurecendo o negócio. A gente, antes de entrar com uma plataforma especializada que é o Sults, vocês e o Sults, né? Contratamos uma plataforma EAD, porque eu precisava da plataforma EAD. E a gente contratou uma plataforma EAD totalmente paralela, totalmente fora do mercado, colocamos todos os treinamentos lá e ficava disponível para o franqueado. Depois teve que tirar isso aí e jogar para dentro do Sul. Aí a gente foi melhorando isso. Hoje a gente tem uma trilha gigantesca de onboard com o cara. Então, tipo, o cara entrou e agora tipo, a gente fez uma divisão mais segmentada lá. Eu cuido só de expansão e o meu sócio cuida de operação junto com o Lucas. E agora o cara saiu da expansão, eu estou aplicando agora um NPS para ele avaliar como foi o atendimento do consultor, se ficou alguma dúvida e etc. Quando ele cai para o time de operação, a primeira coisa, eles fazem um checklist. Se ele está alinhado com o que foi vendido. Se foi vendido para ele exatamente o que a operação entrega, que a gente casa, os planos de negócio, etc. Essa validação é muito importante para não ter frustração depois, né? É isso aí. A gente tomou alguns chutes na canela, aprender. Tomamos, mas aprendemos. Vai nascendo esses processos, né? Essa evolução. O quanto antes, melhor, né? E, tipo, o problema, talvez, até, tipo, a gente não tinha braço para tocar. Porque esse processo, ele sempre teve. Só que, às vezes, faltava um braço para tocar esse processo. E dentre as prioridades, ele não vai entrar no que está pegando fogo naquele momento, né? Exatamente. Às vezes, uma loja que parou na hora que um franqueado entrou. E aí, ele acabou ficando sem o kickoff. Mas não ficou sem o onboard, mas ele passou sem esse alinhamento, entendeu? Então, aí depois que ele passa no kickoff, ele vai para o onboard. O onboard é para ele se inteirar e ele entender como que funciona a implantação, qual que é o papel dele, qual que é o nosso, e a gente ir acompanhando ele ali até ele ter o PDV dele. Que legal. Quando ele tem esse PDV, ele entra num novo onboard, porque aí ele esqueceu aqui tudo que é prospecção e implantação, e agora ele tem que aprender a operar a loja. E aí ele entra num novo onboard e em uma segunda jornada de treinamento mais intensiva, às vezes, para melhorar ele na operação. Porque muitas vezes, vocês também trabalham com franquia, sabe? O cara, ele às vezes ele chega aqui como... Eu era um executivo e sei um monte de coisa, mas do negócio ele não sabe nada. Então ele tem que aprender tudo ali de novo. Perfeito. E a gente tem esse processo construído lá para ele. Já que a gente está fazendo o processo de implantação, acho que está na hora da gente falar, né? Com certeza. Vou começar pelo Space Hunters. Acho que Space Hunters faz pouco sentido para o seu modelo, né? Acho que sócio-demografia vai ajudar, mas é muito mais sobre o que está naquele condomínio de gente que circula por ali, talvez. Né? Mas tirando a Minimart, o resto dos modelos não vive sem Space Hunters. Inclusive, a gente tem um segundo modelo autônomo que a gente vai, inclusive, daqui a pouco trocar uns telefones aí na Space Hunter, porque vai ser necessário. Agora a gente tem. E o que a gente quer construir dentro do grupo 2M, né? É o quê? É um ecossistema para esse franqueado ter mais oportunidade de diversificar o aporte dele. Já nós vamos entrar nisso que eu quero entrar na nossa parte final. Precisou de ponto comercial, não vai inventar de fazer estudo na mão, de achismo, de escolher, lambendo o dedo e levantando o dedo. O feeling ele pode ajudar, mas o dado não mente. Então, assim, franqueadora que não faz estudo de forma estruturada, você trouxe um exemplo que vocês fazem, vocês avaliam o perfil do prédio, tem exemplo. Não é uma coisa, tem ali, vai, coloca em qualquer lugar. Não, assim, tem que estudar. Então, assim, a escolha do ponto ela é decisiva para o negócio, né? Assim, tem que fazer. Muito bom. Além de vocês não têm delivery, tem?
Não, é meio inviável você ter um delivery numa operação autônoma, não é a função dela. Mas para quando vai ter delivery, tem a sacola que está aqui em cima da minha cabeça. Apontei certo dessa vez. Né, que é da Brolo Embalagens, que faz esse trabalho com impressão de qualidade. Para quem tem delivery é vital, tem um bom parceiro, sólido. Grande parceiro, assim, a gente estava comentando até, né? A gente tem estoque dentro da Brolo, então assim, franqueado deu dor de barriga lá, precisa de imediato, os caras atendem muito rápido, assim, entrega assim, não tem erro em impressão, não tem erro em colagem, precisou, tá ali, né? A gente estava até comentando num dos episódios passados, a importância disso, porque o não ter, você acaba fazendo delivery. Um simples item, você tem tudo ali, mas você tá sem embalagem, você fica travado na venda, né? É complexo pra caramba. Agora, esse próximo é o seu cliente oculto. Para o seu modelo, você praticamente zero o consultor de campo. Porque ele além de, né, fazer o cliente oculto e ver lá, ele também cumpre checklist. No caso do seu modelo que não tem ninguém, ele não precisa nem avisar que ele vai fazer o checklist. Ele só chega e faz. E aí eu acho que pode ajudar demais e elimina um custo de levar esse cara aqui para Brasília para fazer e de forma auditoria padronizada, né? Acho que o principal é assim, não é assim uma verificação sem padrão, né? Porque um morador avalia de um jeito, outro morador avalia de outro, né? Então o comerciante avalia de outro. Dessa forma não, você tem uma padronização do que é o modelo da franqueadora de forma unificada, padronizada, tanto como o cliente como o auditor, né? E nesse caso é os dois. Os dois. Não tem. Ele pode. Um é outro, não tem cozinha para entrar. Não tem cozinha para entrar, não tem, né, aviso para alguém, não tem então, alguém para. Grandes parceiros aí, forazinhos e assuntos que a gente já comentou no início. Isso aí. Fenomenal. Então, você estava falando, eu queria entrar um pouco nessa trilha de hoje estão com quantas lojas e quais são esse horizonte que vocês estão vislumbrando, não só, né, porque a gente falou aqui muito de condomínios residenciais, mas é muito além disso. E aí eu queria explorar um pouquinho isso antes da gente ir para os novos modelos que vocês estão criando. Hoje a gente estamos fazendo um trabalho mais forte na rede para colocar os franqueados em pontos comerciais agora. Legal. Mostrando para eles que isso daí também tem uma cereja no bolo ali, nesse ponto comercial. Como é isso? Se eu tenho, não sei... Um prédio comercial, uma torre corporativa. Uma torre corporativa, perfeito. Ou até uma empresa que tem grande o suficiente, né? Vai de 80 a 100 funcionários rodando ali diariamente. Legal. Já encaixa um modelo nosso. Legal. Uma loja menor, do investimento menor, e o franqueado, até para o franqueado que está começando ali para tracionar, é até o ideal para ele se adaptando ao negócio. Muito legal. Muito bom. E agora estão andando com modelos novos, né? Você está pensando em... Hoje vocês estão com quantas unidades desse formato? Hoje a gente tem 100 lojas, indo para a 100ª loja do modelo de mini mercado autônomo. Essa é que vocês inauguram amanhã aqui? Não, essa daqui não é a 100ª. Tá. A 100ª vai ser em São Paulo, se eu não me engano, ali no finalzinho de julho. Então vai inaugurar. Legal. Tá? A daqui de São Paulo é que número, você lembra? De Brasília. 97. A daqui de Brasília. Legal. E esses novos horizontes aí? O que vocês estão olhando? Os novos horizontes, a gente está desenhando já alguns modelos adicionais para ser uma renda extra dentro da própria loja da Minimart, tá? E, fora isso, outros modelos de franquia. Então, a gente hoje tem a lavanderia Olavo, que é uma lavanderia 100% autônoma também. Olavo. Adorei o nome. Seguindo esse mesmo processo, só que agora eu não preciso ficar batendo na porta de condomínio. Eu procuro um ponto na rua, valido esse ponto, e aí eu preciso de mais inteligência, eu preciso de mais dados para validar esse ponto. E a gente usa algumas ferramentas hoje lá, tem alguns mecanismos, mas acho que até esse double check é excelente, porque é uma coisa que a gente já sofreu na prática. Errar, né? Com a Minimart, e casou muito do que eu ouvi vocês falando em um podcast aqui. Tipo, o ponto ruim, eu não consigo trocar o franqueado. Mas o franqueado que não performa bem, eu consigo trocar ele por outra pessoa no ponto. Exato. Entendeu? Então, tipo, o ponto ruim é foda, né? O ponto ruim é
eu posso dizer que pode ser mais do que 50% da assertividade do negócio. Tem gente que brinca, né? Que são 3 P's, né, na escolha. É o ponto e o ponto. Esse aí, se você errar, cara, não tem o que fazer. Tira e leva para outro lugar, né? É isso aí. É complexo. É Muito complexo. bom. Cara, trazendo um pouco dessa Olavo, então acaba sendo um modelo totalmente diferente, que eu imagino que vocês estejam em fase de teste disso. O quão avançado está? Já está pronto para virar franquia? Isso daí já está em loja própria. Legal. Já começamos com uma operação própria e estamos seguindo no mesmo caminho que a gente seguiu com a Minimart. Iniciamos com o licenciamento da marca para entender o mercado, para entender como é que funciona, para melhorar os processos. E construir depois o processo, né? Tem que validar, né? Não tem jeito. Exatamente. E depois disso, se for viável, vamos virar franquia. Se não, vamos manter como o licenciamento da marca. Muito importante esse seu cuidado em, de fato, assim, construir o processo, validar se ele está funcionando. Vai ter erro no meio do caminho, vai errar produto, vai errar fornecedor, vai errar um monte de coisa para poder botar isso na frente, né, para um franqueado. Não dá para sair testando na mão de franqueado. Mas o que eu falo para todos os candidatos que estão ali, como é a área que eu mais cuido, eu falo, cara, para que você vai tentar fazer uma coisa que eu já fiz? Eu já tô aqui tentando. Eu já errei, já acertei. E eu falo para ele, tá comigo, cara, não é uma garantia que você não vai errar, tá? Porque pode ser que o seu erro eu não tenha cometido ainda. E a gente vai cometer junto. A vantagem é que a gente vai aprender com o seu, todo mundo aprende, vai aprender com de mais 100 que estão ali. Exatamente. E você não vai tomar na cabeça você sozinho, como eu tomei na hora que comecei. Eu tomei sozinho. A hora que você tomar aí na cabeça, e se eu não souber antes, você vai me gritar, pô, Arthur, deu errado aqui. E agora? Vamos pensar uma solução Vamos pensar junto? Porque empreender, vocês sabem, ter sócio é bom por isso. Porque você divide os problemas. Acho que o sócio é muito mais para dividir problema do que para dividir dinheiro. Então, e ter uma franquia que te dá esse apoio é dividir o problema com ela. Trazer as coisas que não estão sendo legais ou que não estão ajeitadas ainda para discutir e melhorar isso. Muito bom. Eu queria que você... Vou contar a história aqui então. Vai, a gente se conectou, tem uns 2 anos isso, mais ou menos. Foi. E aí eu cheguei, falei... E se conectamos por causa do podcast. É isso. Era isso que você ia falar? Então, é isso, eu não sabia disso. Eu não sabia. Não? Não. Aí, quando eu cheguei lá né, visitando vocês lá na sede, isso, né, que a gente mencionou aqui, eu falei, pô, então, a gente tem um podcast. Aí você falou, ué, eu sei. Foi de lá que a gente... E aí, pô, eu queria te ouvir sobre, né, como que o podcast te ajudou aí nessa jornada. Você falou uma coisa e vocês lançaram um podcast esses dias que, cara, eu falei... E aí mais uma coisa, tipo, por que a gente trouxe o Talk? Porque o santo de casa, às vezes, não faz milagre. Às vezes, eu falando pro franqueado, às vezes, ele não entende da forma que eu quero que ele entenda. E se eu trago outro franqueado e ele escuta... ele entende talvez muito melhor. Dever cumprido. E vocês fizeram um podcast, cara, que eu mandei pro Lucas na hora. Falei, coloca isso aqui na trilha de onboard, mano. O franqueado, antes de ele entrar, ele vai ter que ver esse podcast. Que foi um podcast que vocês fizeram lá de saindo do CLT e virando empreendedor. Eu não me lembro o nome do podcast, mas foi mostrando essa jornada. Tipo, o que ele tem que pensar. As diferenças de ele... Porque o nosso público é majoritariamente o cara que saiu do CLT. Ou o cara que tinha um trabalho formal ali, mesmo que um PJ, mas ele tinha um trabalho formal e veio no nosso negócio. Que legal. E às vezes ele não está ainda acostumado que empreendedorismo é risco. Então, pondo esse podcast de vocês, fica muito mais visual pro cara, para ele saber, tipo... E aí até o padre ele fala, pô, não tô e quero voltar para trás. É uma honra para nós saber que mesmo. Tem um episódio nosso lá listado dentro da sua trilha
de capacitação dos franqueados, que é por isso que a gente faz isso, né? É para levar esse conhecimento à frente, por isso que a gente te traz aqui, que é para levar isso junto até os seus franqueados, aos demais franqueados que estão no Brasil aí também ouvindo o nosso podcast, outros franqueadores. Então, é esse o intuito, né? De sentar aqui essa hora para passar um pouco de conteúdo, né? E vivência. E eu acho, cara, que foi quando um negócio que quando a gente se associou à BF. Legal. Aí eu fiz lá uma reunião, um board com eles lá, e eu acho que também os franqueadores têm que ter esse senso que não sabem nada. Que a BF está ali para ajudar a gente a ser melhor também. E isso daí de pegar vídeos de terceiros, eu escutei em um evento que eu fui da BF. Eles falaram, cara, você não precisa construir a sua universidade do zero. Olha o tanto de material que a ABF tem. Pega o material da ABF, põe dentro da sua plataforma e põe para o cara assistir lá. Porque ele vai se aprimorar do mesmo jeito. Perfeito. E é um conhecimento que era seu e você está passando para ele. Porque sem o franqueador, ele não teria acesso à ABF. Teria, mas até uma parte ali. Ele não teria o seu conteúdo. Entendeu? Então, e aí a gente... É isso, cara. É escutando, é aprendendo, é melhorando. Que legal. Massa demais. Feliz aí pela conexão. E, de fato, eu me surpreendi na época. Porque, caramba, e tava novo, né? Tava novo, acho que era recente. É isso. E aí, não, já conheço, eu ouço, conheço você de lá. Cadê sua boina? Isso aí. Aí eu falei, rapaz, ele ouve mesmo. Inclusive, eu influencio todo mundo, cara. A hora que eu escuto um episódio lá que eu acho que vai agregar na nossa operação, eu mando para todo mundo. Falo, pessoal, escuta aí, ó. Acho que isso aqui tem coisa boa para tirar lá e ajustar. Sensacional. Como esse, eu acho que tem muito aprendizado. Como é um modelo relativamente novo, diferente. Eu queria, acho que para a gente encaminhando para o final aqui, eu queria ver como é que você enxerga esse modelo no médio e longo prazo? Para onde isso aqui vai? Cara, eu acho que é um negócio que não vai conseguir acabar mais. E um direcionamento que eu dou disso é o quê? Eu não sei como que é o mercado imobiliário aqui em Brasília, mas em São Paulo os empreendimentos já estão nascendo com um local específico para um mini mercado. Caramba. Então, se o cara que constrói um empreendimento para durar uma vida ou duas vidas, porque tipo, o pai mora num apartamento e depois o filho mora e o apartamento ainda está lá. Então, se a construtora está fazendo isso, então é um negócio que é para ficar. Sem Esse dúvida. primeiro condomínio nosso, a loja era num hall, agora ela tem um espaço só para ela. O condomínio não tinha esse espaço. Não é mais e gentinho, achou um né? espaço para ela, só para ela. Não é, fica naquele cantinho lá, não. Já tem preparado. Maioria precisa fazer uma adaptação ali, outra acolá, mas os novos, e aí acho que é muito mais trazendo para o que é realidade. Agora isso já virou uma realidade. Todos os lugares vão ter. Só no Brasil hoje, nós temos catalogado 60 mil condomínios. Muito bom. No Brasil inteiro. Isso falando um condomínio prédio. Tá. Mais 350 mil empresas. Isso que são adeptas ao nosso negócio. Perfeito. Então tem muito mercado. E 1.000 condomínios para sair em São Paulo até o final do ano, que vão ter pessoas morando só em São Paulo. Então, Imagina no resto tem do Brasil. muito mercado ainda, por mais que esteja já, tem grandes players atuando com múltiplas unidades, Sim, mas tem muito mercado. tem espaço para todo mundo. É isso. E quem vai prevalecer é quem está fazendo um bom trabalho, né? Quem É. está deixando, porque ninguém vai ficar obrigado com ninguém. Não é só botar uma gôndola lá, é um freezer e Exatamente. quem quer pega aí. Não é isso que Não faz. é isso. Vai muito além, né? Antes da gente caminhar para o fim, faz o pitch aí, então. Fala como é que é o modelo, quanto que custa, onde Cara, você está olhando para a expansão. O nosso modelo, hoje a gente está olhando mais para fora em São Paulo,
Tá. A gente quer novas praças agora. O nosso modelo, ele é um modelo bem enxuto. Aí o franqueado ele precisa aí ter na mão, vamos por aí, 50 mil ele já começa uma operação. Legal. E ele já põe para rodar e já começa a fazer... Com estoque? A loja montada. Legal. Loja montada, taxa de franquia, uma loja padrãozinha nossa, ele já começa com isso. Nós temos lá, tipo, se eu não me engano, são 5 modelos de loja para se adaptar a todos os modelos de condomínios e empresas. Varia mais o tamanho? Varia mais o tamanho, mix, né? Que é tamanho, né? De tamanho mix, de imobiliário. Potencial do prédio. É, o potencial da quantidade de pessoas ali, né? Exatamente. Legal. Muito legal. Então, temos esses 5 modelos, mas com 50 mil, a partir de 50 mil, o franqueado já entra com taxa de franquia e monta a sua loja lá e começa a operar. E o royalties é sobre faturamento? Royalties sobre o faturamento. Legal. Tem taxa de marketing? Tem taxa de marketing, inclusive a gente vai começar a fazer ela ser aplicada agora, porque a gente agora tem uma embaixadora. A Sheila Mello é nossa embaixadora agora. Então a gente vai começar a fazer alguns ajustes aí para a taxa de marketing, para melhorar aí a visibilidade. Então trazer ela foi justamente para isso, porque São Paulo nós já estávamos muito consolidado e precisávamos sair desse mercado e ela tem essa visibilidade. Né? Muito legal. Show de bola. Sensacional, cara. Gostei muito do papo. Mostrar aí mais uma vez, você não é o primeiro que fala isso aqui, Arthur. Fazer o feijão com arroz resolve problema demais do negócio, né? Você não precisa de fazer... Você pode fazer, claro, muita coisa além, mas assim, cara, o feijão com arroz ali de tipo, puta, vou lá, ouço. A caixinha que você falou, funcionou. Mas que a magia tá na receita do bom feijão com arroz. Né? O bem feito. Esse. Aí você mata muita coisa, feito esse, você tem mais um caminho pela frente, mas não adianta querer ficar só lá na frente e não fazer o feijão com arroz. Exatamente. Fenomenal. Parabéns, cara. Valeu demais. Obrigado pela oportunidade. Eu, como um ouvinte, prazer aqui ter um você prazer, aqui. cara. É uma honra e pra esse gente. seu vai pra dentro do seu onboarding também lá pra você mostrar aí. O santo de casa não faz milagre, mas o santo fora de casa é isso aí. Insere ele lá e vamos nessa. Boa demais. Deixa o Instagram pra gente aí da Minimart. Nosso Instagram é Minimart 24HRS. O meu é Arthur_Guimarães. Combinado. O meu @Zé Renato Aquino, @Edu Santinoni, né? Caio Costa com Y. Com Y, que a mãe dele foi muito generosa e colocou Y no nome dele desde que ele nasceu, né? Ele falou, como ele falou no passado, né? Ele ia ser marca de ônibus, se fosse Caio com I. É isso, cara. Então, se você quer franquias na prática, você vai seguir a gente lá no Spotify, escrever no YouTube. Então, assim, todos os nossos patrocinadores passaram QR Code durante o episódio. Você pode ir ouvindo aqui, clicando, acessando o QR Code, você vai encontrar contato com todos eles. A gente falou os arrobas aqui numa velocidade recorde, deixou a galera da Carbono louca, porque foi tentando encontrar cada um, mas isso, vai estar tudo na descrição. Tá aí agora o seu cliente oculto com QR Code bonitinho ali. Você quer padronizar a verificação da sua unidade, vai falar com eles que vai dar tudo certo. Excelente. Obrigado. Valeu demais, cara. Valeu. Valeu demais. Prazerzaço. Um abraço. Valeu, aquele abraço. Valeu.